Boto deu lapada. Gerson é do Flamengo e se acabou. Pai do Gerson pretende quebrar o silêncio. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Toca aí, meu parceiro, minha parceira tocou. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui nesse momento diretamente dos Estados Unidos. Estou até com a camisa aqui do time do Messi, rapaz. Tá aí, ó. A logo do Messi, né? Mas lógico, se for Flamengo contra Messi, Flamengo tem que ganhar. Mas achei, pô, 10 dolinha, pô, baratinha. Camisa eu não vou comprar. Tá maluco? O Gordola que achou a camisa. 10 dólares. Tá barato, hein? Ó, o negócio é o seguinte, pessoal. O Flamengo chegou aqui. Nesse momento eu tô na esquina do Hotel do Flamengo. O Hotel do Flamengo tá virando nessa rua que você chega no Hotel do Flamengo. Teve a entrevista coletiva de José Boto que esclareceu alguns pormenores, né, em relação a Gerson, em relação ao Mundial de Clubes, sobretudo. Ele não quis falar muito sobre o tema Gerson, mas falou também e a gente vai abordar esses temas também. O Flamengo chegou aqui na cidade de Atlantic City, nos Estados Unidos, mais ou menos por volta das 10 horas da manhã, 10h30 da manhã. O Flamengo desembarcou no hotel aqui, tá? No Hotel Sheraton que o Flamengo está hospedado, beleza? E aí, torcedor rubro-negro, o negócio é o seguinte: o Brasil já tem todos os seus times aqui nos Estados Unidos, faltava apenas o Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. O Fluminense foi o primeiro, né, na realidade, a vir para os Estados Unidos. O Flamengo acabou demorando um pouco mais, decidiu adiar um pouco essa vinda, mas todo mundo já chegou. Classe executiva, segundo José Boto, todo mundo na classe executiva para descansar, porque daqui a pouquinho já tem treino aqui nos Estados Unidos. O primeiro treino do Flamengo nos Estados Unidos é na Universidade de Stockton. Estaremos presentes lá para fazer essa cobertura para você, mesmo que apenas por 15 minutos, que é a minutagem ali que a assessoria de imprensa do Flamengo nos designou em função do Felipe Luiz e toda essa situação também, beleza? Pessoal, tem uma informaçãozinha aqui para passar para vocês, que é sobre o seguinte: o Flamengo levou para os Estados Unidos mais de 3 toneladas de equipamentos e transportadas do Brasil, contemplando materiais esportivos, itens de recuperação, tecnologia de análise de desempenho, comunicação e infraestrutura de trabalho. Olha a logística do Mengão. A rouparia do clube, por exemplo, embarcou com mais de 150 pares de chuteiras e mais de 1.000 camisas de jogo, garantindo que nada falte aos atletas ao longo da competição. Então, de camisa, nação rubro-negra, o Flamengo trouxe mais de 1.000. Pode trocar camisa, pode vender camisa, não, vender não, mas pode fazer o que for, que o Flamengo vai ter. Os jogadores logicamente terão as camisas ali para jogarem, né, nesse Mundial de Clubes, beleza? Comebol vai implementar o fair play financeiro. Olha que loucura, nação. Tá aí informação: o presidente da Comebol foi reeleito, né, o tal do Alejandro Domingues, né, o presidente da Comebol. Ele que é paraguaio, foi reeleito como presidente da Comebol. E o primeiro ponto que ele trouxe é que a Comebol pretende implementar o fair play financeiro não só no futebol brasileiro, mas como em toda a América do Sul. O Samir Chaldi, o novo presidente da CBF, foi lá, votou no Alejandro Domingues. Tem uma reaproximação da CBF com a Comebol e a informação é que ele gostou demais da ideia. Então, alô, times caloteiros, vocês vão acabar tendo que pagar o Flamengo, porque vai ficar complicada a situação de vocês. Vocês vão ter que arcar com os custos do Flamengo, beleza? Vai ser implementado o fair play financeiro. O Flamengo é o time brasileiro com mais jogadores formados nas categorias de base no Super Mundial da FIFA 2025. Cerca de 10 jogadores das categorias de base do Flamengo formarão esse time do Flamengo, né? Sendo titular, sendo reserva, no geral formarão esse time do Flamengo, esse conjunto do Flamengo, esse elenco do Flamengo para brigar pelo Super Mundial de Clubes da FIFA, beleza? Pessoal, saiu informação aí no jornal Metrópolis em relação ao Bruno Henrique, e eu já vou puxar um gancho daqui a pouco em relação ao que o Boto falou na entrevista coletiva, porque é o seguinte, tá aqui: com ficha criminal, Bruno Henrique do Flamengo pode não fazer acordo com o Ministério Público para evitar possível condenação por estelionato e fraude esportiva. O atacante já firmou um acordo anterior em 2020 ao ser parado numa blitz da LC que apresentaram uma CNH falsa. Bruno Henrique fez o acordo de pagar 100 mil e evitar a condenação por falsidade ideológica. Além disso, os crimes pelos quais o jogador foi denunciado prevêem penas superiores a 4 anos, pessoal. Saiu essa informação aí, né?
no Metrópolis, tá? Então, Bruno Henrique, ele não pode fazer um acordo com o Ministério Público, mas é lógico, para isso, até para chegar a negócio de acordo, ele precisa ser condenado, né? Coisa que ainda não aconteceu. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, a ver qual vai ser a decisão da Justiça, se vai acatar, se vai abraçar a denúncia, ou se não, vai decretar o Bruno Henrique inocente, sem até que haja julgamento. Nesse momento, estão se aproximando alguns ônibus, eles passarão bem aqui atrás de mim, que é justamente os ônibus que levarão os jogadores do Flamengo para o treino, pessoal. Vão passar aqui agora para você conferir, né? Aqui de pertinho, tá lá, ó, o ônibus, os dois ônibus que levarão os atletas do Flamengo, toda a delegação, para o treino, que vai ter a cobertura aqui da Pedrão RNTV. Já falando da entrevista coletiva que o diretor de futebol do Flamengo, português José Botto, deu, né? Ele abordou o assunto Gerson de cara. Ele deixou bem claro aos jornalistas que não queria responder perguntas relacionadas a fora do Mundial, porque, segundo ele, acho que ele está certo, é uma competição muito grande e a gente não pode delimitar o assunto em relação a questões externas, né? Disse o José Botto, né? Diretor esportivo do Clube de Regatas do Flamengo. Então, de bate-pronto, ele já seguiu falando sobre o Gerson, para que não restassem dúvidas sobre o jogador. E ele falou o seguinte: Gerson é um jogador do Flamengo, um profissional do Flamengo. Está aqui como todos os outros 31 que estão aqui para o técnico utilizar. Não vou responder perguntas sobre. Ou seja, para José Botto, Gerson é jogador do Clube de Regatas do Flamengo. O Zenit ainda não informou o Flamengo em relação ao pagamento da multa rescisória. Muita gente comenta que o Gerson é que vai pagar a multa rescisória, o dinheiro será depositado na conta do Gerson, ou já foi, e aí o Gerson vai pegar esse dinheiro e vai depositar na conta do Flamengo para rescisão contratual. Entretanto, isso apenas no término do Mundial de Clubes. A princípio, não teremos o pagamento desta multa rescisória. Ele pareceu até meio mal-humorado ali, o José Botto. Acho que ele não está contente como as coisas estão sendo conduzidas pelo staff do Gerson, pelo pai do Gerson, né? Essa situação aí do Flamengo, beleza? E aí, pessoal, o negócio é o seguinte: o Ministério Público do Distrito Federal pede investigações sobre suposto envolvimento de Bruno Henrique do Flamengo com apostas em cavalo, resvalando, saindo da esfera do futebol. Órgão do Distrito Federal já havia apresentado denúncia contra o atacante rubro-negro por fraude esportiva e estelionato. Portanto, teremos aí uma situação em relação a cavalo, também para o Bruno Henrique ser investigado. Mais uma vez, reitero, ele não é condenado, ele sequer é réu do caso, né? E a gente precisa ter a tranquilidade para esperar que as coisas desenrolem. Tá lá o Lucas Paquetá até hoje, né? Agora não, porque estão de férias os clubes europeus, acabou a temporada na Europa, mas estava até outrora jogando lá, e a tendência é que em 20 dias saia a condenação ou não de Lucas Paquetá do futebol inglês, depois se abrangendo para a esfera internacional, para o futebol internacional, no caso para a esfera da FIFA, a ver o que vai acabar acontecendo nessa situação de Paquetá também. O duelo entre Santos e Flamengo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ser realizado no Morumbi, estádio do São Paulo. A diretoria do Peixe já discute nos bastidores essa possibilidade. O clube paulista recebeu uma proposta milionária para levar o jogo para o Maranhão, mas entendeu que isso configuraria uma inversão de mando de campo. Por isso, o Santos recusou a oferta e deve jogar no Morumbi, né? Certamente seria uma inversão de mando de campo, porque a maior parte da torcida do Flamengo no Maranhão, a maior parte da torcida no Maranhão seria a torcida do Flamengo. E só não vai ser no Morumbi, aliás, como eles estão vendendo, não sei se eles estão vendendo lá para o Morumbi, se liberasse venda para a torcida do Flamengo 50-50, eu tenho certeza que a torcida do Flamengo seria maior que a do Santos no Morumbi, no estado de São Paulo, onde é o Santos. Por mais que o Santos não seja da capital, o Santos é da Baixada Santista, mas seria também. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. E aí, já que lembra que eu falei que ia puxar um gancho em relação ao José Botto, esse papo de notícia do Bruno Henrique envolvido com aposta, agora negócio de cavalo e coisa e tal,
o José Botto deu uma entrevista e abordou esse tema. Sempre que há uma grande decisão envolvendo o Flamengo, surgem notícias como essa do Bruno Henrique sendo denunciado. É curioso como um time dessas coisas parece sempre estranho, mas independentemente disso, todos os profissionais aqui estão focados, motivados e comprometidos com o nosso objetivo. Foi perguntado ao José Botto em relação a essa coisa, essas notícias que estão saindo em relação ao Gerson, em relação ao Bruno Henrique, disso de certa forma, de alguma forma afetar o ambiente do Flamengo, e ele negou de forma sumária, dizendo que isso não vai afetar o ambiente do Flamengo, que vai dar tudo certo, né, que os jogadores estão motivados, não precisam, na realidade, estarem motivados em função da competição importante que estão na sua frente, que é o tal da Copa do Mundo de Clubes, ou Super Mundial de Clubes, seja como preferir. A FIFA gosta de chamar de Copa do Mundo de Clubes. Para mim, Copa do Mundo é negócio de seleção, não é de clube, mas tudo bem, estão chamando de Copa do Mundo de Clube. Vamos lá, pessoal. E aí, foi perguntado ao José Botto também qual é a expectativa da campanha do Flamengo, onde o Flamengo mira chegar nesse Mundial de Clubes, se é numas quartas de final, se é passar da fase de grupos, se é chegar numa final, ganhar a competição. E o José Botto falou: é óbvio que olhando para o nosso primeiro planejamento é passar da fase de grupos. É jogo a jogo. Não vamos desprezar nenhuma equipe. Vejo vocês desprezando algumas equipes. O Esperance Tunis é uma equipe muito difícil e o futebol africano é muito técnico. Vamos desfrutar de todos os jogos, falou José Botto. Ele apontou o dedo: ó, vocês não viram nenhum jogo do Esperance Tunis? Eu realmente não vi. Sei nem aonde que eu posso ver o jogo do Esperance Tunis. Eu não desprezo a equipe do Esperance Tunis. Acredito que seja uma equipe qualificada, mas é evidente que o Flamengo tem um nível técnico superior. Você não precisa ver o jogo. Isso não é desprezar. A questão aí, meu amigo e minha parceira rubro-negra, é o Flamengo se posicionar, jogar bem e ganhar esse primeiro jogo. Porque se não ganha do Esperance Tunis, não vai ganhar do Chelsea. Ou então, sei que futebol é uma loucura, é improvável, né? Pode ser que perca para o Esperance Tunis e ganhe do Chelsea, aí seria uma loucura, né? Mas tudo bem, vamos avançando aí, pessoal. E outra coisa que eu destaquei aqui, que eu achei bastante relevante, que ele falou sobre o Flamengo na Premier League. Eu não tenho dúvidas que o Flamengo na Premier League lutaria pelos primeiros lugares, mas tem que estar habituado, né? Isso que ele fala que está habituado em relação ao ritmo de jogo. A intensidade nesses lugares, como a Inglaterra, ela é muito alta e você só vai ter essa rotação, você só vai ter essa intensidade se você estiver no contexto inglês. Porque o calendário é melhor, os gramados são melhores, os jogadores têm mais tempo para descansar, os adversários, eles impõem essa intensidade naturalmente a você, porque se você não for intenso, você vai cair para a segunda divisão. Aqui no Brasil, acaba que o ambiente ele acaba te contaminando de certa maneira, porque você pega adversários com intensidade menor e o time dá uma relaxada, o time mais bunda na Premier League joga com a rotação alta. Então acredito que é isso que ele fala, tem que estar habituado, né? Concentração o tempo todo, no jogo todo, a concentração não pode cair. Acredito que seja em relação a isso, beleza? José Botto falou também: os times sul-americanos estão sendo colocados à prova. Na Europa estão os melhores jogadores, mas isso não quer dizer que nós, do Flamengo, não vamos entrar para ganhar. O fato de eles estarem no fim da temporada pode sim representar uma vantagem para as equipes sul-americanas. Então ele falando em relação à questão, das equipes europeias estarem de férias, né? Os jogadores lá da Europa que jogam no futebol europeu, não necessariamente europeus, tem o Enzo Fernandes, por exemplo, que é argentino e joga no Chelsea, deveriam estar de férias nesse momento, né? Acabaram de sair de uma data FIFA desgastante, a Argentina acabou empatando com a seleção colombiana na Argentina, né? Deu uma pesada na cabeça do jogador da Colômbia, lá o Enzo Fernandes, que vai enfrentar o Flamengo, e o Botto acredita que, de certa forma, fisicamente isso pode ajudar o Flamengo, né? O Flamengo ele pode acabar se prevalecendo de uma questão física dos jogadores em relação aos jogadores da Europa, né? Os jogadores sul-americanos estão no ápice financeiro, no ápice físico, né? No meio da temporada praticamente, e o ápice físico dos jogadores da Europa
decaindo. A ver se isso vai de fato influenciar no Mundial de Clubes. Veremos agora, porque quando perdi o Mundial lá, não, veja bem, porque os europeus estão no auge físico, os sul-americanos entrando de férias, fisicamente estão quebrados, e por que isso, por que aquilo? A ver se isso vai se confirmar também para nós, sul-americanos, ou se não se tratava apenas de uma desculpa barata, esfarrapada, em função dos times europeus terem muito mais dinheiro, né? Enfim, vamos avançando. Marcão, pai e empresário de Gerson, promete quebrar o silêncio sobre situação do meio-campista no Flamengo. Em meio à negociação de Gerson com o Zenit da Rússia, o empresário acredita que o jogador está sendo jogado aos leões e garante que contará sua versão dos fatos em um podcast no YouTube na próxima quarta-feira. Ô, seu Marcão, dia 18, não faz isso não, seu Marcão. Não faz isso não. Só vai piorar a situação. O senhor tem o direito de falar, qualquer podcast que seja, parece que ele próprio tem um podcast, mas isso não vai ajudar. O Flamengo está envolvido numa competição muito importante, que é o Mundial de Clubes. Eu já senti o clima ali com o Boto, com o pessoal, tá pesado. Fiquei triste quando constatei isso, porque não tinha hora pior para o clima estar pesado. Tomara que isso não afete dentro do campo. Tomara, tô torcendo. Mas não faz isso não, seu Marcão. De verdade, tô pedindo uma boa. Sei que você não deve nem me assistir, mas de qualquer forma, se chegar, acho que ele não deve fazer. Mas ele tem o direito de fazer o que ele bem entende. O relacionamento entre Gerson e Flamengo está desgastado, tá? A relação do Gerson, staff Flamengo, está insustentável, está ruim. Tá a informação do jornal o Globo. Mesmo com o clima tenso nos bastidores, o rubro-negro mantém a decisão de utilizar o jogador até que o Zenit pague, de fato, a multa rescisória. E uma fonte até teria dito: ele vai cumprir todas as obrigações até que pingue o último centavo de multa para o Flamengo. Disse uma fonte rubro-negra do Flamengo. Então o clima realmente não está nada favorável, tá? Não está nada favorável, está bem difícil, está bem complicado. A ver como isso vai desenrolar, né? A partir daí. A ver como isso vai desenrolar a partir daí, tá? Mas é essa informação que a gente acaba recebendo. Teve a pergunta sobre o Neymar também, né? Foi perguntado, o José Boto foi perguntado em relação ao Neymar. Foi respondido que o Flamengo não foi atrás, o Flamengo não se interessou e que jamais passou pela cabeça dos dirigentes do Flamengo pegar um jogador para jogar só o Mundial de Clubes. Isso jamais passou pela cabeça do Flamengo e acredito que está correto, né? Não tem que pensar só no Mundial, tem outras situações por aí, né? A vir, né? O que tá acontecendo com o Gerson é de cortar o coração da nação. O cara é cria, é identificado, já botou raça em campo demais. Mas agora, tá com um pé lá e outro cá, e ainda vem o pai dele, o Marcão, ameaçando falar em podcast, como se fosse resolver alguma coisa. Pelo amor de Zico, isso só piora o ambiente. E o Boto tentando fazer cara de paisagem, mas dá pra ver que até ele tá de saco cheio com a falta de profissionalismo de quem devia estar ajudando, não atrapalhando. E aí me vem Bruno Henrique nessa enrascada, mais uma bomba no ventilador às vésperas do maior desafio da temporada. Parece até roteiro de sabotagem. E sabe o que mais dói? É ver que não é de fora que estão tentando derrubar o Flamengo. É de dentro. É staff, é empresário, é vaidade fora de hora. Mas olha o outro lado. Que clube no Brasil faz logística? Como essa, 3 toneladas de estrutura, chuteira, camisa, recuperação física, tecnologia de ponta. O Flamengo se comporta como gigante porque é gigante, mas gigante também tropeça se o ambiente não for forte. E a gente já viu isso em outros mundiais. Esse elenco precisa de paz, de foco, de alma fechada em um só objetivo. O torcedor tá fazendo a parte dele. Já tá sonhando, tá torcendo, tá vestindo o manto até no Zina Marwar. Só que a diretoria, os jogadores, o entorno, precisam blindar esse grupo. O momento é de união, e não de lavar roupa suja em público. Porque quando o Flamengo tá inteiro, meu amigo, não tem Chelsea, não tem europeu, não tem zebra. Tem camisa, tem raça, tem história e tem 45 milhões empurrando. Mas se deixar o extracampo minar o vestiário, aí complica. Então, Marcão, segura tua língua. Gerson, honra o manto até o fim. Bruno Henrique, resolve tua vida fora das 4 linhas. Porque a nação tá aqui, firme, acreditando. Se esse time entrar com o coração que a gente conhece, o mundo é nosso. É Flamengo.